Quando uma criança vem ao mundo, traz consigo várias necessidades. Necessidade de afeto, cuidado, proteção e muitas outras coisas. Receber isso é fundamental para a construção da identidade. Mas e quando um dos pais negligencia esse papel? Quais são os danos para a saúde da criança? A história de hoje é sobre essa falta. Teve um episódio, sim, que marcou na minha infância, né, que eram as comparações que ela fazia em relação à minha irmã e a manipulação que ela fazia dentro da minha casa. Né? Então, manipulava eu contra meu pai contra mim, né? Jogava esses relacionamentos um contra o outro dentro da minha casa. E quando pequena eu já percebia essa falta de carinho, do cuidado ao falar, muitas vezes a bronca era maior para comigo, né, em vez de para com a minha irmã, sendo que as duas fez o mesmo tipo de arte, né, e a comparação de fato, né, olha como você tá gorda, se a roupa não cabe em você, fica melhor na sua irmã, né, olha como ela é magrinha, trazia minha irmã para ficar mais perto da companhia dela do que comigo, né, então às vezes ela saía com a minha irmã, me deixava em casa, não falava para onde ia, minha irmã chegava, né, eu fui em tal lugar, foi tão legal, você não foi. Esse tratamento que minha mãe tinha para comigo me gerava frustração, sabe? Eu ficava frustrada, né? Falava, mas o que tem de errado comigo, né? O que eu fiz para que ela me trate assim? Falta. Essa é uma palavra que Carla conhece muito bem, pois desde a infância até a fase adulta precisou lidar com a ausência da mãe. Eu sempre desejei a mãe amiga, a mãe que cuida, né? Então, nos momentos mais difíceis, assim, a primeira cirurgia que eu tive que passar, por exemplo, né? Meu pai que acompanhou, sua filha tá passando mal, socorre ela, né? Então, assim, era tudo muito sem a presença dela, sabe? Era como se eu fosse um nada. A autoestima de uma pessoa é construída desde os primeiros anos de vida, pois a criança acredita naquilo que os pais dizem que elas são. Diante de um cenário tão difícil, Carla passou a conviver com uma visão distorcida de si mesma. Eu tinha uma visão de mim mesma como uma pessoa fraca, medrosa. Eu era incapaz. E eu, às vezes, muitas das vezes, eu sentia que eu ia começar e eu não ia conseguir terminar, né? Fosse por um medo, fosse por uma insegurança, né? Então isso me impactava muito. Eu me via como eu sou menos que os outros conseguem e eu não. Então tudo isso me fazia me sentir fora deste mundo, né? Como se eu não estivesse pertencendo àquele espaço que poderia ser meu. A irmã de Carla não teve muitos problemas com a mãe durante a infância. Porém, quando decidiu constituir sua própria família, conheceu o lado da mãe que até então não tinha experimentado. Eu sempre procurei ajudar minha mãe, mas nada para ela estava bom. Eu e minha irmã, nós fomos pessoas imperfeitas para ela. Apesar da gente ajudar ela nos afazeres de casa e em outras coisas, nada para ela estava bom. Nada para ela estava perfeito como ela queria. Então nós nunca fomos filhas boas para ela. Quando eu comecei a namorar, ela queria já escolher o meu parceiro. Ela nunca foi a favor de pessoas que não tivessem uma profissão hoje, que é uma profissão mais conhecida, que é médico. Então ela queria que eu casasse com um médico. E o meu marido hoje, ele não é médico. Então ela queria começar a dar palpites nos meus relacionamentos. Então, até 2 semanas antes de eu casar, ela entrou no meu quarto, ela falou um monte pra mim de coisas que me deixaram muito chateadas na época, que era pra eu perceber onde que eu tava entrando, que o meu marido hoje não é a pessoa certa para mim. E começou a falar N coisas, muitas coisas a respeito dele, inclusive falando mal dele. E isso me deixou muito chateada. Isso foi 2 semanas antes de eu casar. Nesse momento, não era a mãe que eu conheci na infância. Então eu queria que ela estivesse do meu lado nesse momento.
Só que nesse momento que eu comecei a perceber que aquilo tudo não era normal. Inclusive, quando eu fiz o meu chá de cozinha, a minha mãe, ela nem compareceu, porque ela não concordava. Apesar dos desafios, Kelly conseguiu sair de casa e começar uma vida nova ao lado do seu marido. Mas Carla continuou morando com a mãe, até que algo aconteceu que a fez ter coragem de tomar a decisão de sair. Chegou uma fase ali, um momento que isso se tornou fisicamente mesmo. Então, ela chegava do nada, assim, eu tô chegando em casa e aí ela já estava me esperando eu era recebida com tapa, né, dedo em riste e palavras de, você é rebelde mesmo, você não me obedece. Quantas vezes eu cheguei e fiquei trancada para fora de casa, né, mesmo na fase adulta, muitas vezes com boas companhias, pessoas que até que ela conhecia, né, porque nós frequentávamos a mesma igreja e tudo mais, então eu sempre estava dentro ali, né, do ambiente ali de pessoas que a gente, né, sempre se relacionava, principalmente aos domingos, e ela não permitia. Então, várias vezes acabei dormindo no meu carro, na garagem, várias vezes aconteceu de realmente receber tapas, ela rasgar roupas minhas, né, destruir realmente meu quarto. Eu cheguei a abrir meu quarto, assim, tá tudo destruído, né, e aí a última agressão, de fato, que foi quando eu decidi, que eu consegui ter a coragem de enfrentar, né, foi quando eu cheguei do serviço, era por volta de umas 8 da noite, eu fui ligar o gás do banho, eu estava de costas e meu sobrinho na época dormia na minha casa, e aí ela tinha a banheira, né, do meu sobrinho, ela pegou a banheira do bebê e tacou na minha cabeça. Então eu fiquei zonza, caí no chão, estava no meio da cozinha, em sentido a área de serviço, e aí eu não entendi muito, virei e coloquei minha mão na cabeça, já começando a chorar de dor. E aí eu falei pra ela, por que você faz isso comigo? Eu não fiz nada pra você. Aí ela falou que me odiava, que eu não deveria ter nascido. E aquilo parece que foi um clarão, assim, sabe? Eu falei, gente, é minha mãe, mas ela nunca vai deixar de ser minha mãe, eu nunca vou deixar de ser a filha dela, mas eu não posso viver isso. Não dá para dimensionar o sofrimento e os buracos que uma mãe narcisista abre na vida de um filho. Mas olhando para a vida dessas duas irmãs, eu vejo quanto o ser humano tem capacidade de quebrar um ciclo e ser abundante, mesmo em meio à falta. Um rompimento com a minha mãe de vez fez eu, de fato, buscar quem era a Carla, né? Então, a minha identidade, porque como eu falei, né, saiu o meu chão, eu já não entendia mais o que eu gostava, quem era a Carla no meio disso tudo. Mas quando eu me deparo, eu falo, meu Deus, que mulher é essa, Carla, que você se tornou? E olha o que Deus está te proporcionando, né? Uma família, né? Apesar de eu não ter formado a minha, né? Eu conquistei a amizade com a minha irmã, a confiança dela, né? Depois de adultas, né? Depois de tantos anos, mesmo não tendo formado a minha, meus sonhos, eles voltaram a ser vividos, né? Então eu vivo esses sonhos, eu vou realizando ele aos poucos, né? Então eu de fato sou hoje uma pessoa que superou bastante experiência dura, né? E posso falar sim que eu sou feliz. Então hoje eu procuro acolher a minha família com amor. Eu não deixo de chegar do meu serviço e abraçar o meu filho, coisa que eu não tive, né, da minha mãe. Trazer a alegria, trazer a paz mesmo para o meu lar.